Olá, sejam bem-vindos ao Plenárias. Aqui você vai ver o resumo das decisões da semana no Supremo Tribunal Federal. Ministros retomam julgamento que pode responsabilizar as plataformas digitais por mensagens de ódio e conteúdos ilícitos publicados por terceiros. Retomado o julgamento da ação que questiona a lei paulista, que vincula parte do orçamento da Defensoria Pública ao pagamento de assistência jurídica suplementar por advogados privados. Acompanhe aqui na TV Justiça, porque o Plenárias está no ar. Eu sou Flávia Alvarenga e, junto com a nossa consultora jurídica, nós vamos mostrar os destaques da semana. A Karina Zucolotto está com a gente no estúdio. Karina, essa semana a gente teve a questão do Marco Civil da Internet e a questão da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a questão do orçamento, né? Pegar parte desse orçamento para fazer convênios com advogados privados. É uma lei do Estado de São Paulo que está sendo questionada a sua constitucionalidade aqui no Supremo para saber se ela retira ou não a autonomia da Defensoria Pública. Mas foi uma semana bastante agitada aqui no Supremo Tribunal Federal. Segunda-feira, audiência pública comandada pelo ministro Edson Fachin. Na terça-feira, um evento inédito aqui, o STF Inspira. Quarta e quinta, sessões plenárias. Nós tivemos muitos debates no plenário, mas nenhuma decisão ainda em razão de pedidos de vista. E mesmo esse caso da internet foi suspenso mais uma vez. Já são 5 sessões plenárias discutindo se é preciso ou não ordem judicial para se remover um conteúdo que afronta a imagem e a honra das pessoas pelas plataformas digitais. Esse é o tema talvez mais importante do ano, segundo os próprios ministros, e que a gente vai comentar aqui. Tá bom, obrigada, Karina. O Supremo retomou o julgamento de 2 recursos que discutem se as plataformas digitais podem ou não ser responsabilizadas por conteúdos publicados por terceiros. Isso com mensagens de ódio e conteúdos ilícitos. A discussão é sobre a necessidade ou não de uma decisão judicial para a retirada dessas postagens. O presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, pediu vista e o julgamento vai ser retomado na próxima semana. A discussão é sobre a responsabilidade das plataformas pelos conteúdos postados pelos usuários e a remoção deles. O artigo 19 do Marco Civil da Internet de 2014 prevê que as plataformas só podem ser responsabilizadas caso não removam a postagem ilegal depois de ordem judicial. O plenário decide se esse dispositivo é constitucional ou não e em quais situações as empresas podem sofrer sanções por conteúdos ilegais publicados. 2 recursos discutem essas responsabilidades aqui no Supremo. O julgamento começou no dia 27 de novembro. O ministro Dias Toffoli, relator de um dos processos, foi o primeiro a votar. Ele julgou o dispositivo inconstitucional. Assim, as redes se tornam obrigadas a retirar o conteúdo ilegal de forma imediata, sem esperar por ordem judicial. Toffoli também propôs estabelecer como regra geral a interpretação ampliada do artigo 21 do Marco Civil da Internet, que estabelece a responsabilidade civil das plataformas em casos de nudez e conteúdo sexual. O julgamento continuou com o voto do ministro Luiz Fux, relator do outro recurso. Ele lembrou que as redes sociais foram criadas com o intuito de informar, mas que houve um desvirtuamento que prioriza o lucro. Isso circula, isso viraliza. E quanto mais clique na viralização da degradação, aparecem mais anúncios. Rende mais dinheiro. Agora eu pergunto, a imprensa tradicional pode fazer isso? Ela não pode fazer isso. Ela liga para a pessoa, pergunta se procede, depois publica a reportagem. Mas ela não sai assim, com essa viralização em minutos, sem nenhuma preocupação, nenhum monitoramento
nenhuma avaliação de atendimento da reclamação do interessado. Uma Constituição Federal que tem como um dos pilares da República o respeito ao ser humano. Fux também destacou o papel do Supremo nessa questão. Ora, se a proteção fornecida pelo Estado é insuficiente, cabe ao Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, declarar a omissão e ordenar a medida adequada para que os direitos fundamentais potencialmente vulnerados sejam efetivamente protegidos. O ministro também chamou a atenção de que o artigo em discussão permite que as plataformas façam suas próprias regras. As redes sociais e as aplicações de internet em geral, que facultam os usuários a criação de conteúdos em larga escala, terra sem fronteira, pode botar o que quiser, ao mesmo tempo que carregam os benefícios inegáveis da geração de inúmeros novos modelos de negócio. Porque tem de entender o seguinte, o start é o conteúdo, depois vem o ótimo. O ministro Luiz Fux votou a favor da responsabilização civil das redes sociais pelos conteúdos ilegais postados por usuários. Depois, o julgamento foi suspenso por um pedido de vista feito pelo presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, e será retomado na quarta-feira. A gente, então, tem os votos dos dois relatores, ministro Dias Toffoli e ministro Fux, que entendem que não é necessário que a Justiça tenha uma decisão, que tenha uma determinação, né, para que seja feita essa retirada. Não precisa. Segundo os dois ministros, o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é uma lei de 2014, deve ser declarado inconstitucional por ser uma medida desproporcional. Traz um ônus muito grande para aquela pessoa que acabou sendo vítima de todas essas ofensas na internet. Ter que buscar um advogado, entrar em juízo, aguardar a decisão de provimento e aguardar o cumprimento da decisão. Porque o descumprimento dessa decisão é que apenas aí poderia surgir uma responsabilização da plataforma digital pela não retirada do conteúdo. Mas no voto do ministro Luiz Fux, que foi proferido nessa semana, a maior parte dele, Flávia, coincide com o voto do ministro Dias Toffoli. Mas tem uma peculiaridade, o recurso extraordinário do ministro Luiz Fux, que é um recurso da empresa Google e em relação a uma comunidade que foi criada no Orkut, que é muito antes da edição da lei do Marco Civil da Internet. Então, o ministro, veja, no recurso extraordinário dele, não havia o questionamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Então, ele declara a inconstitucionalidade do 19 quando ele vota no recurso do ministro Dias Toffoli. Mas, no caso concreto do ministro Luiz Fux, ele diz, mesmo não havendo o Marco Civil da Internet à época do Orkut, existia o Código Penal que criminaliza os crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação, e uma condenação criminal pode também ensejar uma responsabilização civil, uma indenização por dano moral e material. Então, nesse sentido, sim, as plataformas devem também ser responsabilizadas, mesmo que não haja uma decisão judicial, mesmo que não haja uma ordem judicial para a retirada do conteúdo. Bastaria uma notificação extrajudicial da pessoa ofendida, na sua imagem, na sua honra, vida privada, intimidade, para que a plataforma faça essa retirada. E não é preciso de nenhuma notificação, e tem que ser imediata, de acordo com o ministro Luiz Fux e o ministro Dias Toffoli, quando se tratar de crimes mais graves. E aí, por isso que eles dão interpretação conforme ao artigo 21 do Marco Civil da Internet, para dizer que não é só aquele conteúdo que contém cenas de nudez ou pornografia, mas que contém crimes mais graves envolvendo, por exemplo, pessoas vulneráveis, crianças, idosos, crimes de ódio, crimes contra o Estado Democrático de Direito, e que aí a própria tecnologia da plataforma poderia reconhecer imediatamente esse ilícito e fazer essa remoção imediata, sob pena de responsabilização. Tá certo, agora esperar na próxima semana. Esperar o resultado desse julgamento que para a semana que vem, exatamente, importante. Obrigada, Karina. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, convidou a imprensa para apresentar o balanço dos trabalhos de 2024.
O presidente falou sobre liberdade de expressão, democracia e o papel das plataformas digitais. O presidente também destacou as principais ações da corte. O encontro reuniu jornalistas de vários órgãos de imprensa, profissionais que acompanham o Poder Judiciário. O presidente do Supremo fez um resumo dos principais trabalhos da Corte ao longo deste ano. Destacou o apoio do Judiciário à população gaúcha, depois das enchentes em maio, e destacou a implementação do Exame Nacional da Magistratura. Vai se criar um padrão nacional para a magistratura, porque todo mundo tem que passar num patamar mínimo. De modo que eu acho que isso dá um choque de integridade e um choque de qualidade no judiciário prospectivamente, o que acho muito bom. Barroso falou sobre meio ambiente, dando exemplos de medidas de sustentabilidade adotadas pelo Supremo e ressaltou o Pacto pela Linguagem Simples, adotado pelos tribunais. Quer fazer o que a imprensa faz. Escrever com sujeito, verbo e predicado sempre que possível nessa ordem, sem utilizar palavras desnecessariamente difíceis. Depois, o presidente respondeu perguntas dos jornalistas. Ao falar sobre o julgamento dos recursos que tratam da responsabilidade das plataformas digitais sobre o conteúdo postado por terceiros, Barroso disse que a liberdade de expressão é indispensável para a democracia, mas é preciso combater os discursos de ódio e a desinformação. O mundo está procurando traçar o ponto exato de separação entre o que é permitir, o que é assegurar a liberdade de expressão e o que é impedir que o mundo desabe num abismo de incivilidade e de desinformação e de ódio que comprometam a própria liberdade de expressão. Sobre os inquéritos das fake news e dos atos de 8 de janeiro, o presidente do STF afirmou que foram decisivos para salvar a democracia. É fato que o inquérito está demorando, mas os fatos têm se multiplicado. Eu acho que nós vamos ter ainda um ano lidando, talvez não mais com o inquérito, mas com as ações penais que vão resultar desses inquéritos. De modo que eu acho que o país recuperou a normalidade institucional e eu tenho me empenhado pela volta à civilidade, que é a capacidade de pessoas que pensam de maneira diferente sentarem-se à mesma mesa e poderem conversar, trocando ideias, disputando ideias, mas com respeito e consideração pelas outras pessoas. O STF proibiu o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo de pedir o prontuário médico de pacientes que fizeram aborto legal. A determinação do ministro Alexandre de Moraes se estende a todos os hospitais paulistas, tanto públicos quanto privados. A repórter Evne Araújo tem as informações. No despacho, o ministro Alexandre de Moraes afirma que a medida foi necessária diante de relatos de que o Conselho estaria pedindo prontuários médicos de pacientes que realizaram aborto legal no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, vinculado à Universidade Estadual Paulista. No início do mês, o ministro já havia solicitado informações ao presidente do CREMESP e proibido o Estado e o município de São Paulo de fornecer dados pessoais de pacientes que realizaram o procedimento. Segundo ele, não há justificativa para a requisição dessas informações. O Conselho Regional de Medicina, o hospital e o município foram intimados para tomar conhecimento da proibição. A decisão de Alexandre de Moraes foi tomada em ação do PSOL contra uma resolução do CREMESP que proibiu o uso da técnica de assistolia fetal para interromper gestações acima de 22 semanas em casos de estupro. E a seguir, o Supremo retoma julgamento da ação que questiona a lei paulista, que vincula parte do orçamento da Defensoria Pública do Estado ao pagamento de convênios para a prestação de assistência jurídica suplementar por advogados privados. A gente volta já já.
O STF retomou o julgamento da ação que questiona a lei do Estado de São Paulo, que vincula parte do orçamento da Defensoria Pública Estadual ao pagamento de convênios para prestação de assistência jurídica suplementar por advogados privados. Vamos ver a reportagem da Marta Ferreira. A lei foi questionada pela Associação Nacional de Defensores Públicos. A entidade argumenta que o Poder Executivo teria usurpado a competência exclusiva da Defensoria Pública. O julgamento começou no plenário virtual em 2020. O relator do processo é o ministro Edson Fachin. Ele votou pela inconstitucionalidade da norma por entender que houve violação à autonomia financeira e administrativa da instituição. O ministro Marco Aurélio, que ainda não estava aposentado, e a ministra Carmen Lúcia também tiveram o mesmo entendimento. A discussão foi para o plenário físico depois que o ministro Alexandre de Moraes pediu destaque. O julgamento recomeçou do zero. O voto do relator foi acompanhado pelos ministros Nunes Marques, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e pelos ministros aposentados Rosa Weber e Marco Aurélio. A divergência foi aberta pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele entende que a lei não interfere na autonomia administrativa da Defensoria Pública de São Paulo, pois a instituição não é obrigada a firmar convênios. O que a lei estabelece, segundo Moraes, é que se a Defensoria Paulista escolher firmar convênios, deve destinar 40% do valor do fundo para tal finalidade. O julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Gilmar Mendes, que entende que a lei respeita a autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria. Se existe um endereçamento legal de recursos públicos para custear a assistência jurídica aos hipossuficientes, entendida em sua ampla significação, não pode aquela destinação ficar vinculada unicamente à Defensoria Pública, devendo ser igualmente vertida para fazer frente às demais despesas com os desassistidos. Assim, Gilmar Mendes acompanhou a divergência. Estou convicto de que a solução ora proposta permite conciliar a autonomia financeira da Defensoria Pública com a intenção de auxiliar o financiamento do custeio de serviço público complementar e subsidiário à assistência judiciária gratuita. O ministro Alexandre de Moraes reafirmou o voto. Para ele, a norma não desrespeita a autonomia financeira da entidade porque não tira dinheiro da Defensoria, mas de um fundo com recursos previstos em lei. O texto diz o seguinte, que o Fundo de Assistência Judiciária, instituído pela Lei 4.476, por isso que digo que deveria ter sido feita alteração na lei do fundo, não aqui, destinado a custear despesas concernentes à prestação de assistência judiciária gratuita, vincula-se, a partir da promulgação desta lei complementar, à Defensoria Pública do Estado, que passará imediatamente a gerir os seus recursos, inclusive o saldo acumulado. Veja, essa é a demonstração do respeito do legislador à época à Defensoria. O ministro Edson Fachin também reafirmou o entendimento. O Brasil, de um modo geral, no plano federal, no plano estadual, vive uma resistência a ter uma política pública da defesa dos mais vulnerabilizados e dos que mais necessitam de defesa. Portanto, como este é um movimento progressivo, a complementariedade se justifica nessa progressão. Mas manter a vigência da lei, no meu modo de ver, inverte o juízo de prioridade. Ao invés de darmos prioridade para a expansão da Defensoria, chancela-se a manutenção de um modelo que trava a expansão da Defensoria. O julgamento foi suspenso depois que o ministro Dias Toffoli, que já havia votado, decidiu pedir vista para analisar melhor a questão.
Karina, então está bem dividido, né, os ministros nessa questão, se é ou não constitucional essa nova regra que destina 40% do fundo para o pagamento de convênios para prestação de serviço por advogados privados. E a Defensoria Pública de São Paulo questiona a constitucionalidade. A associação que entrou com essa ação diz que isso viola a autonomia que foi dada para as defensorias desde a Constituição de 88, principalmente a autonomia financeira. Então, fazer essa retirada desse valor para pagar advogados, para que eles façam às vezes de um defensor aonde a defensoria não alcança, não chega, justamente para garantir um outro direito fundamental, esvaziaria a função da Defensoria Pública, como disse o ministro Edson Fachin, que deveria investir na carreira para a contratação de mais defensores, ao invés de pagar essa advocacia suplementar para advogados privados. Mas o principal argumento que se traz aqui é de uma inconstitucionalidade formal, porque se os ministros entenderem que existe um vício de iniciativa na propositura do projeto de lei que fez com que se criasse esse desconto de 40% para a advocacia suplementar, toda a legislação deve ser declarada inconstitucional e aí, consequentemente, o argumento da inconstitucionalidade material sobre uma violação orçamentária também da Defensoria. Para o ministro Edson Fachin, relator, houve vício de iniciativa. Quem deveria propor o projeto deveria ter sido a própria Defensoria Pública do Estado de São Paulo e não o Poder Executivo, como de fato foi. Mas a questão ainda não está decidida. O julgamento também suspenso em razão de pedido de vista. Obrigada, Karina. Na última sessão presencial da segunda turma, foi apresentado um balanço dos trabalhos deste ano. Foram julgados mais de 6.500 processos. O último deles, analisado na terça-feira, foi um habeas corpus contra uma decisão do TJ de São Paulo. O caso é de um homem condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a pena de 5 anos por crime de tráfico de drogas. A defesa entrou com habeas corpus no Supremo com 2 pedidos. O primeiro era para considerar as provas ilegais, porque teriam sido colhidas a partir de elementos subjetivos por parte dos policiais. O segundo é que, se as provas fossem levadas em conta, a defesa pedia a redução da pena. O habeas corpus foi analisado pela segunda turma sob a relatoria do ministro Edson Fachin. Quanto à primeira parte da solicitação feita, ele entendeu que houve ilegalidade no processo de obtenção das provas, como apontou a defesa. Entendo que não foi apontado qualquer elemento objetivo que indicasse que o paciente estava em posse de entorpecentes ilícitos. Além disso, apesar de as instâncias ordinárias terem dado ênfase ao resultado exitoso da busca pessoal, repiso que o desfecho não legitima a medida, pois a existência de justa causa deve antecedê-la. Os demais ministros divergiram do relator nesse ponto, acompanhando o entendimento do ministro André Mendonça. O policiamento preventivo e ostensivo próprio das polícias militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. Fugir ou avistar a viatura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial objetivamente justifica a busca pessoal em via pública. Por essa razão, senhor presidente, eu considero lícita a abordagem e as provas produzidas no presente caso. Já quanto ao pedido de redução de pena, os ministros acompanharam integralmente o entendimento do relator. Constatada a motivação inidônea para afastar a causa de diminuição de pena, concluo pela deficiência na fundamentação da dosimetria da reprimenda, o que configura situação de flagrante ilegalidade, especialmente porque o paciente é primário, possui bons antecedentes e, à míngua de outros elementos probatórios, não há comprovação de que integra a organização criminosa ou se dedica à traficância habitualmente. Ao final da sessão, o ministro Edson Fachin, presidente da turma, divulgou um balanço dos trabalhos deste ano. Foram julgados 6.569 processos em 15 sessões presenciais e em 41 virtuais. Destaco que as principais classes julgadas em 2024 são os agravos,
em recurso ordinário, 1.758, as reclamações, 1.769, portanto, uma quantidade expressiva de reclamações, e, em terceiro lugar, os habeas corpus, 1.586, depois, um número bem menor, os recursos ordinários e habeas corpus, mandado de segurança, e assim sucessivamente. O STF realizou a cerimônia de premiação da 21ª edição do Prêmio Inovare, que identifica e difunde as práticas que contribuem para o aprimoramento da justiça. A repórter Carolina Chaves acompanhou. Os prêmios foram entregues pelo presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, ministros do STF e autoridades. Desde 2004, quando foi realizada a primeira edição, o Prêmio Inovare já destacou 284 iniciativas, promovendo e estimulando as boas práticas da justiça brasileira. Este ano, as 7 categorias tiveram tema livre. O destaque foi para quem melhor representou o tema Meio Ambiente e Sustentabilidade, e o vencedor foi o programa Combate à Grilagem de Carbono, da Defensoria Pública do Pará. Ano passado nós conseguimos fazer análise de mais de 50 registros imobiliários e hoje nós chegamos aí a um número de mais de 600 matrículas imobiliárias, porque o projeto, ele, embora analise as matrículas especificamente, mas ele faz uma análise muito mais ampla da grilagem, do combate à grilagem. Na categoria Tribunal, o ganhador foi o programa Amigo Down, que contrata pessoas com deficiência na Justiça Mineira. A iniciativa, que começou na capital, Belo Horizonte, e se expandiu para o estado. Além de nós proporcionarmos uma atividade produtiva a essas pessoas, demonstrar à sociedade e aos outros empregadores que eles podem trabalhar e podem ser pessoas que trabalham normalmente como qualquer outro. A iniciativa da Polícia Civil de São Paulo foi a vencedora na categoria Justiça e Cidadania, com a prática que melhorou o sistema de reconhecimento fotográfico para diminuir o número de erros no reconhecimento e de condenações de pessoas inocentes. Ensinamos os nossos policiais, tanto da formação inicial como da formação continuada, que já estão na atividade fim, como que eles podem, ao entrevistar pessoas que se envolvem com crimes, desde crianças, adolescentes, vítimas, testemunhas e suspeitos, como eles podem, respeitando os direitos humanos, obter informações mais confiáveis, que ajudem o sistema de justiça criminal a ter um processo mais justo. Cada ano nós temos uma surpresa enorme, porque as práticas, as iniciativas são muito criativas, são inovadoras, são inéditas e faz com que as pessoas possam ser valorizadas e as iniciativas delas possam ser replicadas em outras localidades. Essa é a nossa intenção. No total, são 7 categorias premiadas. Além dos tribunais e Justiça e Cidadania, tem ainda CNJ, Juiz, Ministério Público, Defensoria Pública e Advocacia. Essas e todas as boas práticas premiadas ou que se inscreveram no Inovare nos últimos 20 anos podem ser acessadas no site do prêmio, que tem um banco de dados com mais de 10 mil iniciativas. É só acessar www.premionovare.com.br. O Museu do Supremo Tribunal Federal deve ser transformado em um centro cultural de referência. O que vai possibilitar isso é um acordo assinado entre a Unesco Brasil e o STF. As informações com o Pablo Lemos. A assinatura do acordo teve a participação da diretora e representante da Unesco no Brasil, Marlova Noleto, e do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. O objetivo de transformar o Museu da Suprema Corte em um centro cultural de referência é proteger e difundir a história do constitucionalismo brasileiro, da conquista de direitos fundamentais e humanos e do STF. O projeto busca aproximar o tribunal da sociedade e ampliar a compreensão sobre a importância da Constituição e da Suprema Corte para a proteção de direitos e do regime democrático. Esse momento simboliza não apenas a consolidação de uma parceria institucional de grande relevância para nós, mas também um compromisso compartilhado de preservação da história, o fortalecimento da cidadania e a promoção da cultura democrática. O Plenárias termina aqui. Karina, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no estúdio. Flávia. E você também pode assistir ao jornal pelo canal da TV e Rádio Justiça no YouTube e pelo aplicativo TV Justiça Mais.
Continue com a gente aqui na TV Justiça e até semana que vem. Tchau!